Olá, estudante! Continuando a nossa semana de acolhimento do ciclo 2, quero lembrar que o PET 2 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é a professora de Geografia, Mônica Couto. Nesta aula, vamos retomar o tema globalização, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 1. Não é isso, professora Mônica? Olá, Dani. Olá, estudante do terceiro ano do ensino médio. Como a Dani disse, ganhamos mais uma aula de fôlego para fazermos essa retomada, então, da globalização. Esse tema tão importante e que acaba garantindo todas as nossas outras reflexões. Por mais que vamos falar de aspectos naturais, aspectos físicos, sobre a população, tudo acaba passando por esse conceito e por essa nova forma de pensar as relações. Então, antes da gente começar a nossa aula, que vai ser no padrão de um quiz, eu vou fazer com você 3 retomadas bem breves. Então, nas nossas aulas, a gente disse um pouquinho sobre a nova ordem mundial. E o que a gente chama de nova ordem mundial? A gente chama de nova ordem mundial o período em que o mundo deixa de ser bipolar, ou seja, a gente deixa de ter duas potências hegemônicas disputando o território mundial naquele contexto de Guerra Fria, Estados Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e a gente passa a ter a predominância do sistema capitalista de desenvolvimento, né? O sistema capitalista de desenvolvimento, ele se confunde com o processo de globalização, porque a gente pode definir o processo de globalização como a expansão do sistema capitalista. Uma expansão que tem no seu alicerce as questões econômicas e que posteriormente acaba se desdobrando nos aspectos culturais, políticos e sociais. Dentro desse processo de globalização, fizemos a reconstrução dessas fases, então, do capitalismo, né? Nessa aula do processo de globalização, tocamos no capitalismo comercial, na fase comercial, mercantilista do capitalismo, e dissemos também do capitalismo industrial. Depois acabamos dando um zoom no capitalismo financeiro, essa fase do capitalismo que a gente vive na atualidade, quando a produção se associa com os aspectos financeiros, e aí a gente tem as bolsas de valores dando tom nessa economia mundial. Então, como eu disse, eu te convido a jogar comigo, então. O quiz é esse jogo de perguntas e respostas, e como todo jogo tem regras, com o nosso não vai ser diferente. Eu preciso que você pegue um papel para fazer o registro das suas respostas. É importante no momento que a gente for fazer a correção, mas é importante também para que, se ficar alguma coisa em aberto, alguma dúvida, você consiga nos encaminhar, né, Dani? Vai ser um prazer responder no nosso Tira Dúvidas o que ainda restar aí de dificuldade ou de questionamento. Vai ser uns 40 segundos para você responder essa pergunta. Serão 4 itens do Enem. O tempo comparado ao que você tem para realizar a prova é de aproximadamente 3 minutos. Aqui vai ser um pouco menor, mas é mais para a gente retomar, então, os nossos conceitos. Então, preparado? Vamos carregar a primeira pergunta? Então, a primeira pergunta é do Enem de 2011. Eu te convido, num primeiro momento, a observar o mapa. Esse mapa, ele foi feito numa projeção que a gente chama de azimutal. Uma projeção próxima ao mapa da ONU, aquele onde você consegue perceber, geralmente por uma tangente, todo o território. Por isso que está de uma forma meio estranha, está um mapa meio desconfortável do que a gente tem costume de observar. Mas eu chamo a sua atenção para a linha pontilhada, que significam as potências mundiais. Chamo a sua atenção para essa parte onde está o Brasil, que lembra um xadrez, que é a semi-periferia do mundo. Não só o Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia,
a Rússia, África do Sul, o norte da África aí. E chama a sua atenção também para essa parte que parece ter uma textura, mas está mais um pouco num tom de cinza, que pega Índia, China, o centro da África e pega também países da Cordilheira dos Andes. O espaço mundial, então, sobre a nova desordem, então aqui a gente está falando desse contexto de nova ordem mundial, que o autor chama de desordem, é um emaranhado de zonas, de redes e aglomerados, espaços hegemônicos e contra-hegemônicos, que se cruzam de forma complexa na face da Terra. Fica clara, de saída, a polêmica que envolve uma nova regionalização mundial. Como regionalizar um espaço tão heterogêneo e, em parte, fluido? Como é o espaço mundial contemporâneo? E aí a gente vem para a pergunta. O mapa, ele procura representar essa lógica espacial do mundo contemporâneo pós-União Soviética, ou seja, pós-Guerra Fria. E aí ele nos pergunta, considerando esse objetivo interpretativo, tal distribuição espacial representa o quê? Então, um minutinho aí, uns 10 segundinhos, para você escolher dentre as 5 alternativas, o que de verdade esse mapa da desordem mundial representa. Aqui no carimbo você tem um indicativo no PET de quais questões serão possíveis serem respondidas a partir das nossas reflexões. Vamos para a resposta? Então, acertou a resposta quem marcou a influência das grandes potências nacionais. Então, quando eu disse lá de Estados Unidos, Inglaterra e Japão, eu estou dizendo dessas grandes cidades globais, Nova York, Londres e Tóquio. Cidades que concentram informações, cidades onde tem empresas multinacionais e transnacionais espalhadas pelo mundo, cidades que em algum contexto histórico foram colônias de outros territórios. E por que não pode ser a estagnação dos estados com forte identidade cultural? Se você se recorda, quando estávamos fazendo a leitura breve da legenda, eu disse de áreas de identidade cultural, aquelas áreas lá que a gente falou, a China, a Índia, o próprio centro do continente africano. Então, na desordem mundial, nessa nova ordem mundial, os aspectos culturais, eles sobressaem. Não há estagnação dos povos, há o conhecimento dessas novas culturas. Dessa nova cultura não, mas assim, há o conhecimento de culturas que antes a gente não tinha acesso. O alcance da racionalidade anticapitalista, ela não é correta porque a gente disse que a globalização, ela instaura o capitalismo como sistema hegemônico. Um sistema hegemônico que sobrepôs na história, em algum momento, o feudalismo e na Guerra Fria acaba sobrepondo o socialismo. A dissolução de blocos políticos e regionais, ao contrário, quando a gente tem o fim do mundo bipolar, a gente tem a organização dos países em blocos econômicos. Então, aqui a gente tem o exemplo de pelo menos 2, a União Europeia e o Mercosul, bloco do qual o Brasil é membro. O alargamento da força econômica dos países islâmicos. Se a gente for pensar, os países islâmicos, eles não sofreram esse alargamento. Pode até ter acontecido uma reorganização e um exemplo que fica claro que não houve um alargamento econômico foi a Primavera Árabe. Os exemplos da Primavera Árabe, aquele contexto em que a população dos países islâmicos acaba manifestando uma dificuldade, principalmente relacionada às questões econômicas e sociais. Pronto para a próxima pergunta? Então, é uma pergunta do Enem de 2010 e tem um trechinho aí de uma canção de Gilberto Gil, que diz assim: sozinho vai descobrindo o caminho. O rádio fez assim com seu avô. Rodovia, hidrovia, ferrovia.
E agora, chegando a Infovia, para a alegria de todo o interior. Então aqui tem alguns indicativos, né? Ele faz a gente rememorar que a vida dos nossos avós, ela muda com a chegada do rádio, e aí a gente pode pensar em telenovelas, né? Mas hoje a gente tem outros meios, e aqui a gente tem pelo menos dois. Aquele está tratando de transporte, rodovia, hidrovia e ferrovia, mas ele trata de informação, a Infovia. E aí a pergunta é, o trecho da canção faz referência a uma das dinâmicas centrais da globalização, diretamente associada ao processo. Então, considerando a temática apresentada no trecho, ele está dizendo do protecionismo alfandegário? Ele está dizendo da expansão das multinacionais? Ele está dizendo da evolução da tecnologia? Ele está dizendo da expansão das malhas urbanas para o interior? Ou ele está dizendo dos fluxos populacionais? E aí, Dani? Olha a resposta. Ele está dizendo da evolução da tecnologia da informação. E essa evolução da tecnologia da informação, ela vem associada, anterior a ela, a gente tem a evolução dos meios de transporte. E aqui a gente está dizendo da fase do capitalismo industrial. Né? A descoberta do carvão mineral fez com que surgissem as máquinas a vapor. A descoberta do petróleo influenciou muito na questão do transporte rodoviário e aeroviário. E aqui a gente fala então dessa Infovia, ou seja, agora temos fluxos não só de pessoas e mercadorias, mas temos fluxos de informação, o acesso à internet. Então aqui estamos dizendo daquele momento da revolução técnico-científico-informacional. Por que não pode ser ampliação do protecionismo alfandegário? Aí eu chamo a sua atenção que o protecionismo alfandegário é usado por alguns países e por alguns blocos econômicos. Mas naquele trecho da canção, o que salta aos nossos olhos não é essa característica da globalização. Uma outra coisa, expansão das empresas transnacionais. Sim, o capitalismo financeiro, ele faz com que as transnacionais elas se desenvolvam, deixem de ser simplesmente multinacional, sede num país e filial no outro, para ser transnacional, empresas de produção global, ou seja, o mesmo produto, uma peça é feita no Brasil, uma outra lá na Tailândia, montado na Alemanha, vendido para o mundo. Não é a expansão das áreas urbanas do interior o trecho da música, mas que também é uma possibilidade se o trecho fosse outro. Como a gente viu, o processo de crescimento dos centros urbanos, principalmente em países periféricos, fez com que ocorresse a desmetropolização. Outras cidades ganharam força aí. Não é a evolução dos fluxos populacionais naquele trecho, mas a gente sabe que a globalização, principalmente pelos meios de transporte, ela acaba incrementando os fluxos migratórios. E aí a gente pode dizer de questões relacionadas à xenofobia, o ódio ao estrangeiro. Então, são características da globalização, todas elas, olha como é que você precisa ficar atento. Mas a música traz uma expressão da evolução da tecnologia. Próxima pergunta vai dizer dessa globalização e os aspectos econômicos. Aqui a gente tem um trecho que diz: como os combustíveis energéticos, as tecnologias da informação são hoje em dia indispensáveis em qualquer setor da economia. Através delas, o maior número de produtores é capaz de inovar e a obsolescência de bens e serviços se acelera. Eu vou parar por aqui e vou chamar a sua atenção nesse termo. Quando eu digo obsolescência, e a gente costuma dizer que o capitalismo traz um conceito que é a obsolescência planejada,
É um conceito de tornar os bens ultrapassados para fazer com que a gente sempre precise consumir outros bens. Isso fica muito evidenciado nos computadores. Às vezes você precisa trocar o CPU inteiro do seu computador porque o encaixe da memória não é mais o mesmo. Então há um interesse aí de um comércio. Lembra que estamos no mundo capitalista. Aí ele diz, a postura consumista de nossa sociedade indica a crescente produção de lixo, principalmente nas áreas urbanas, o que associado a modos incorretos de deposição, ou seja, o associado ao descarte incorreto, faz o quê? Provoca, produz, multiplica, estimula, possibilita. Um tempinho aí para você dar uma olhada, eu sei que, né, as alternativas são grandes, né? Então, provoca a contaminação do solo, do lençol freático, ocasiona graves problemas ambientais que se adensarão com a continuidade da cultura do consumo desenfreado. Então, aqui a gente já fez a reflexão, essa obsolescência planejada que nos faz consumir, nos faz na mesma velocidade descartar. E a gente sabe que um problema no mundo e no Brasil é o descarte incorreto dos resíduos. Então, aqui é claro que a gente vai ter a contaminação do solo. Se eu tenho a deposição sobre o solo funciona como uma esponja, então é óbvio que vai chegar no lençol freático. Por que não produz efeitos perversos nos ecossistemas que são sanados por cadeias de organismos decompositores? Vou chamar sua atenção para alguns trechos. Organismos decompositores. Se a gente pega uma carona na biologia, organismos decompositores são as bactérias, os fungos e os protozoários. Eles não dão conta de fazer a decomposição do que não seja matéria orgânica. Multiplica o número de lixões, ferramenta capaz de resolver de forma simplificada e barata o problema. Lixão não é simplificado, a gente já viu que polui, né, o solo, o lençol freático, e não é indicado pela legislação brasileira e mundial. Estimula o empreendedorismo social. Será que é empreendedorismo as pessoas serem ocupadas em áreas insalubres, como são os lixões? Então, não pode ser a letra D. Possibilita a ampliação da quantidade de rejeito de tecnologia e vindo da tecnologia que são recicláveis. Muitas partes dos eletroeletrônicos, elas são incineradas e não recicladas. Última pergunta. Essa a gente viu em uma das nossas aulas. Saudado por centenas de militantes de movimentos sociais de 40 países, o Papa Francisco, em 2018, quando esteve na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, ele disse a seguinte afirmativa: a globalização da esperança que nasce dos povos e cresce entre os povos, entre os pobres, deve substituir a globalização da exclusão e da indiferença. Dissemos na nossa aula sobre Milton Santos, que fala de uma outra globalização. No texto há uma crítica. O Papa faz uma crítica ao quê? À disparidade econômica. E ele vai ao encontro do geógrafo, do pensamento do geógrafo Milton Santos, que fala que precisamos pensar mais nas pessoas do que no capital e nos meios de produção. A liberdade política poderia ser uma crítica, mas não foi apresentada no item. A mobilidade humana é uma realidade, mas não é o que o Papa quis chamar a nossa atenção. A conectividade cultural, às vezes, gera a homogeneização das culturas, acaba sendo um problema da globalização. A complementariedade comercial, ela não fica evidenciada na fala do Papa, né? O questionamento dele é para as desigualdades. Aqui, para você se organizar, está as respostas e a síntese da nossa aula, né? Então, o mapa, ele representa a influência das grandes potências. O nosso trecho da canção
lá do Gilberto Gil, ele chamou a nossa atenção para a evolução tecnológica, internet, infovia. A postura consumista gera a poluição do solo e o texto faz uma crítica à disparidade econômica. Eu espero te ver aprovado no Enem, assim quando ele acontecer. E até a próxima aula!